Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Eu vou apresentar uma peça dia 18/11. Faz tempo que eu não apresento peça. Eu acho que a última foi em 2020, se não me engano, antes da pandemia. Depois da pandemia eu continuei fazendo teatro online, mas não, as apresentações eram online, então não era num palco, é uma diferente conformação, mas é legal também, né? A gente se adapta a um novo mundo. Eu queria falar sobre o teatro na minha vida. Eu não falo, né, carioquês, sou paranaense, então eu falo teatro. Não que todos os paranaenses falem assim, né? A gente se adapta também à linguagem coloquial. Mas eu sempre brinco que eu leio o que está escrito, mas não é que eu sou assim ferrenha nisso. É o meu estilo. Eu lembro que quando eu entrei no teatro eu tinha 17 anos. E eu falava muito na norma culta, gente. Eu não sei porque eu fui uma criança assim. E não tem, acho que, nada a ver com a minha família, que não é assim. Muitos dos meus gostos musicais, do meu estilo, de tudo, não é da minha família. Não é de pessoas com quem eu convivi. Eu já nasci assim, parece que eu nasci numa forminha chamada Juliana. Então eu usava a norma culta, porque eu lia muito quando eu era criança. Eu decorava poesias imensas do Carlos Drummond com 10 anos. E eu lembro que o meu diretor de teatro falou assim: você não pode falar estou indo, né? Irei. Ele falava: você tem que falar no coloquial, tem que falar de outra forma. Eu tive que mudar o meu jeito de falar para poder fazer teatro, porque os seres humanos não falavam como eu falava. Seres humanos normais, né? A gente tem a norma culta, mas tem a língua que é a coloquial de usar no dia a dia. Beleza, com o tempo eu perdi isso. Não sei se isso é bom ou ruim, mas também a gente convive em sociedade, não dava para falar daquele jeito. Não sei porque eu tô contando isso, mas parecia que eu sempre incorporei o Orlando Gomes, que é um jurista brasileiro, que eu lembro que eu li os livros dele e eram bem difíceis. O palavreado. Então tá, eu quero contar sobre o teatro. Eu falei tudo isso para dizer que por que eu falo teatro, mas só por eu ser paranaense, talvez. é, eu quis fazer teatro, eu quis ser atriz aos 11 anos. Eu lembro que quando era criança eu assistia peça no Teatro Guaíra, que é bem conhecido aqui em Curitiba. Eu lembro que com 11 anos eu assisti uma peça da Suzy Rego, que era uma atriz, eu não sei se vocês conhecem, no Guairão, e eu falei assim, gente, eu quero ser atriz. E daí eu vi o Pequeno Príncipe, um monte de coisa. E a minha mãe não deixava, e a minha avó falava que era tipo trabalho de, ai, gente, de puta, e sei lá, carteirinha. E tinha esse estigma, né, em cima da profissão. E é estranho, porque eu não sou tão velha assim, eu acho. E aí eu fiquei atentando minha mãe, tipo, todos os meses, falando que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz. Tá, eu só fui conseguir fazer o curso com 17 anos. E assim, eu já falei sobre a autossabotagem que eu tinha, que eu queria muito, né? E eu era tímida. Pasmem, eu era tímida. Eu não era tímida no trato com os outros, assim, conversar, dialogar. Eu era tímida no palco. Eu era tímida para apresentar trabalho, onde eu era o centro, sabe? Mas, assim, o primeiro ano foi difícil fazer o curso. Mas eu gostava tanto que eu ficava o dia inteiro no teatro. Eu passava. Porque, assim, eu fazia filosofia e direito na faculdade. Eu fazia filosofia de manhã na Federal do Paraná e na Curitiba eu fazia direito à noite. E à tarde eu fazia teatro. Então eu ficava o dia inteiro no teatro. Tipo, lá, eu fazia tipo 1 hora de aula e ficava o resto do tempo lá. Tipo, era um sonho que eu tava vivendo. Pra mim era magnífico, era maravilhoso. Eu sempre fui do pé no palco. Hoje eu tô citando os nomes. Vou colocar como patrocinadores do meu áudio. E aí,
tipo, eu fiz 3 anos e aí eu tinha que apresentar a banca, né? Do SATED. Não tinha não, mas eu queria. E eu não gostava muito de comédia, pasmem também, porque, né, as pessoas dizem que eu sou muito engraçada, que eu sou uma pessoa engraçada e que eu devo fazer bem comédia. E o que me salvou na última banca foi a comédia. E pasmem, eu amo drama, eu gosto de fazer drama, né, não gosto de fazer comédia. A gente faz, claro, mas, tipo, se for pra escolher, eu prefiro drama. E aí eu não passei e eu não sei, a vida, eu fui acreditando que teatro não dava dinheiro. E não era porque eu acreditava nisso, é porque todo mundo falava na minha família: você vai fazer isso que não, tipo, não dá dinheiro, que não serve pra nada. E, nossa, sério, foi muito, muito punk. Tipo, minha avó, meu pai me desestimularam muito. Que, tipo, é como se fosse uma brincadeira. E por mais que eu sempre me julguei uma pessoa de personalidade, eu levava muito em consideração o que a minha família falava, porque eles eram a minha família. E eu achava que talvez eles quisessem o melhor para mim, ou talvez eu quisesse ganhar uma estrelinha deles. Eu tô contando essa história não é só por mim. Normalmente, quando eu conto uma história minha, que é uma coisa íntima minha, aqui, é porque eu penso que. Penso não, eu sei que muitas pessoas passam por isso. Eu sei porque eu converso com as pessoas, eu sei porque eu vejo as pessoas, eu sei porque eu sinto as pessoas. E muita gente passa por isso que eu passei. Eu não sei se todo o Brasil tem essa cultura, mas aqui no Sul, e principalmente as pessoas que eu conheço aqui em Curitiba, é bem complicado. E aí eu acabei, né, priorizando o direito na época. E aí eu fiquei, tipo, uns 13 anos sem fazer teatro, mas com muita vontade de voltar, com muita vontade de estar praticando. E aí, em 2019, eu encontrei minha diretora da vida toda. E ela disse: eu tenho uma turma de mulheres, por que você não entra? E aí eu consegui entrar na turma e eu chorei muito de emoção, porque eu tava voltando, sabe? E aí a gente ia apresentar a peça no Festival de Teatro de Curitiba e veio a pandemia. E a gente não apresentou. A gente apresentou a peça, sim, mas não foi no festival. Daí veio a pandemia, daí eu continuei fazendo online e agora eu entrei num grupo da OAB. É estranho, né? Tipo, eu sou advogada há muito tempo e eu nunca fazia parte de nada da OAB. Ai, gente, tá. Daí agora eu tô fazendo parte desse grupo e a gente vai apresentar a peça. E eu tô muito, muito, muito feliz porque a minha personagem é a Joana d'Arc. E eu lembro que na infância eu gostava muito de Joana d'Arc. Muito, muito mesmo. Eu gostava muito de Egito e Joana d'Arc, sabe? Não sei. Eram coisas que me fascinavam na infância. E eu achava a Joana d'Arc muito foda. E agora eu recebi o texto do meu diretor maravilhoso e ele me deu a Joana d'Arc. E eu fiquei muito emocionada e eu comecei a pesquisar sobre ela e eu assisti aqueles filmes antigos que passavam na sessão da tarde. Eu chorei, chorei, chorei. Porque eu acho que eu e ela, assim, a gente é muito parecida. Modéstia à parte. Toda a minha vida de... Assim, eu sou uma pessoa devota. E eu não aprendi muito isso na minha família, apesar da minha família ser muito religiosa. Muito religiosa. Assim, tipo, muito religiosa. Aliás, eu meio que comecei a aprender isso na minha família. Essa devoção. Mas ela se intensificou com o tempo. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó fazia eu rezar na frente de umas imagens, porque ela dizia que tudo que eu pedia acontecia. E de fato acontecia. E depois de um tempo eu meio que me revoltei assim com a igreja por diversas coisas, mas eu acho que eu fiz uma meditação de reconciliação com Jesus, porque
Porque às vezes a gente se revolta com a entidade lá, com a instituição, e esquece que os seres não têm nada a ver com aquilo, né? Que as instituições são criadas por homens. Então a gente se reconcilia. Se eu encontrar, eu disponibilizo ela. E tá, eu comecei essa devoção com a minha família, porque a minha avó era muito devota, mas ela era religiosa. E depois eu fui morar no ashram e eu intensifiquei essa devoção aos seres de luz, aos gurus, às forças vibratórias do bem. E depois que eu fui iniciada na Kriya Yoga, aos gurus da Kriya Yoga, minha linhagem. É muito bom ter devoção, é como se a gente trabalhasse, como não, a gente trabalha o chakra cardíaco. A gente acredita, a gente tem fé, porque tudo é física, né? E a fé, para mim, é física quântica. Tá, voltando. E eu sempre fui uma pessoa da militância. Eu sempre gostei de militar. Então, eu acho que a Joana Dark, para mim, neste momento, foi um presente. Assim, pega tudo, a minha história, e coloca numa personagem. Eu fiz uma regressão com a psicoterapia reencarnacionista. Eu acho que foi a terceira regressão que eu fiz diversas, que eu já sempre falo isso, né? Que chata, sempre repete isso. Mas aí, nessa regressão, eu me vi mulher e eu fiquei muito feliz. Assim, a gente deita, daí faz um relaxamento, aí a gente começa a fazer a regressão e falar para a pessoa, ir anotando ou gravando o terapeuta. A terapeuta, no meu caso, era uma mulher. E eu fiquei muito feliz. Falei, gente, eu tenho peitos! Tipo, porque eu me via, né? A gente se vê dentro do corpo do que a gente tinha. E eu comecei a falar. E eu já fui uma bruxa, sério, uma bruxa muito poderosa. Tá, gente, isso é a minha vida particular, mas eu acredito que todas nós mulheres temos isso. Até os homens, a gente já viveu encarnações com todos os sexos, todos os gêneros. E tá na nossa cultura e na nossa ancestralidade, né? As mulheres eram vistas como bruxas, mas na verdade elas só eram mulheres inteligentes, mulheres sábias que curavam que sabiam que as plantas curavam, que existe os elementos da natureza que podem ser usados a nosso favor, e mulheres sexualmente libertas. Então é tudo muito, tem esse preconceito, os tabus, mas é a libertação. É a libertação do feminino. Então, existe isso, tipo, Joana Dark foi uma bruxa ou foi uma santa. E eu tô vivendo com ela até o dia da apresentação da peça agora. Ela está comigo todos os momentos. Como que a gente faz o trabalho de ator, né? Tipo, como Joana Dark andaria, como ela se sentiria, quais seriam as expressões dela, o que vem lá das vísceras, do âmago, os sentimentos, é como se a gente incorporasse mesmo aquela personagem para agir como ela. E eu tô muito feliz, e eu acordei pensando que eu tô muito feliz, e eu queria gravar esse áudio falando de Joana Dark. Mas é isso. Não desista do que você quer, porque os outros têm medo, né? Eles projetam o medo deles em nós. E o que pode ser que deu errado com eles, não dê com a gente. Eu sei que algumas pessoas nos protegem, outras querem nosso mal. Talvez os familiares pensem, não faz isso. Ou, sei lá, os familiares, e tem gente de fora que tem medo e também não quer que você seja feliz. Você tem que avaliar, tem que sentir, tem que perceber o que é bom para você, porque a sua encarnação é só sua. Muitos religiosos falam de prestar contas, né? Quando a gente morre, que a gente vê um filme da nossa vida e depois a gente presta conta da nossa evolução. Ninguém vai fazer isso por nós. Não é pai, não é a sociedade, não é ninguém. O que eu vim fazer e o que eu tenho que cumprir e a minha evolução só cabe a mim. A gente tá sozinho. A gente pode sim
caminhar junto, que caminha mais rápido e blá blá blá, caminha separado. Dizem, né, que se a gente está separado, se a gente está sozinho, a gente caminha mais rápido, com os outros a gente vai melhor e blá blá blá. Mas a nossa jornada evolutiva e espiritual é sozinho, é sozinha. A sua evolução, o seu amadurecimento emocional, a sua saúde mental, você cuidar do seu corpo físico, você trabalhar o seu espiritual, você evoluir em todos esses patamares, só cabe a você. Ninguém vai fazer esse trabalho por você. Então, se a pessoa aponta, isso tá certo, isso tá errado, faça isso, faça aquilo, não tem a ver. É só você que sabe o que é melhor para você. Você consegue saber o que é melhor para você se autoconhecendo e fazendo o seu trabalho de casa, o seu dever de casa, de se investigar e se curar. Claro que sem cobranças e sempre tentando fazer isso com felicidade, com amor, amor por si, sabe? Não se cobrar, tentar fazer no seu tempo, mas procurar sempre melhorar. E é essa coisa da felicidade, saber que você é um humaninho que está aprendendo e está tudo bem. Rir de quando você erra, não olhar as coisas tão, meu Deus, e agora? Para não se culpar, para ser paciente consigo e ser feliz. Fazer coisas para ser feliz mesmo, que te deem prazer. Ok? Acho que não sei se eu vou conseguir postar esse áudio porque está gigante. Um beijo.